Para iniciar uma discussão sobre a política de Platão, primeiro é preciso entender quem foi Platão. Platão foi um filósofo grego, considerado um dos mais importantes de seu tempo. Nasceu em Atenas, filho de família nobre, e desejava fazer de carreira política, mas desde cedo ele foi discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do mundo e os valores humanos. Após a morte de Sócrates, Platão se desiludiu com a política e dedicou-se apenas à filosofia. Eternizou os ensinamentos de seu mestre, que não havia escrito nenhum livro, em formatos de diálogo no qual a figura central é Sócrates. Platão opôs-se à democracia e fundou a Academia, onde reunia seus discípulos para discutir sobre filosofia. Pela sua influência, a Academia persistiu até mesmo depois de sua morte. Ela foi fechada em 529 por ordem do imperador Justiniano do Império Romano. Bom dia, meu nome é Sara e eu vou fazer um breve resumo sobre a obra A República. A obra A República foi escrita por Platão por volta mais ou menos de 380 a.C. Platão escreveu esses livros porque ele queria acabar com o problema do tempo dele. Ele não queria que a sua cidade se afundasse na anarquia e também porque ele dizia que a cidade estava imersa no caos, tanto que chegou a condenar a única pessoa que foi o farol da cidade, que iluminou a cidade, que contribuiu com ela, que foi justamente o seu mestre Sócrates. E observando isso, ele fez os livros A República. Os livros da República abordam vários temas filosóficos, políticos, sociais, mas a questão principal é a da justiça. Dentro dos livros também, ele faz vários comentários sobre a educação e também sobre o tema genérico do conhecimento das coisas. Oi, eu vou falar sobre a política de Platão e, como já falaram anteriormente, na obra dele A República, ele vai descrever o mundo ideal, uma cidade utópica, qual a melhor forma que uma cidade poderia ser governada e tudo mais. Esse livro é muito importante para o pensamento político dele, é onde ele vai expressar basicamente tudo que eu vou falar aqui agora. Nesse livro, ele vai partir de uma pergunta principal. Ele vai se perguntar quem deve governar. Só que essa pergunta é muito difícil responder apenas sem nada, entende? Então ele vai fazer uma série de argumentos e tal para chegar numa melhor forma de governo. A primeira coisa que a gente tem que entender e que vai ser falada mais na frente, mas é só para pincelar, é o conceito de homem. O conceito de homem, na obra, ele vai descrever em dois, que é o corpo e a alma. A alma, ela vai ser dividida em três, que é a apetitiva, a emotiva e a racional. A apetitiva vai ser responsável pela reprodução, pela sobrevivência. A emotiva, ela vai trabalhar justamente com as emoções. E a racional vai ser aquela que tem mais discernimento, que consegue diferenciar e tal, enfim. Essas almas, elas têm níveis hierárquicos, entende? Quanto mais racional a alma for, melhor. Melhor a cidade vai ficar mais governada e tal. E é isso. Entendendo esse conceito, a gente vai lembrar de um outro conceito dele, que é o processo de reminiscência da alma, e que nesse processo vai ser basicamente assim: a pessoa, a nossa alma, dividida em três partes, como eu acabei de falar, ela estava lá no plano superior, meu Deus. Ela estava num plano superior, num plano ideal, numa cidade perfeita, sabia de toda a verdade, e ao passar para a Terra, e chegar no corpo, o corpo é o que aprisiona a nossa alma, e ao passar por esse processo de alma virar corpo, ficar presa no corpo, a gente passa por um processo de esquecimento, ou seja, toda a verdade que a gente conhecia já era, entende? Então o que Platão vai propor? Vai propor um processo educacional chamado paideia. É como se fosse uma escola, basicamente.
ela vai dos 7 aos 30 anos. E aí é que entra um ponto importante. A gente sabe que Aristóteles era bem machista, né? Ele dizia que a mulher devia ser submissa ao homem e tudo mais. E Platão não, ele vai dizer que nesse processo educacional, na paideia, era suscetível tanto homem quanto mulher participar, e também tanto os pobres, ricos, enfim, não importava a classe social. Não nessa parte. Aí o que significava esse processo? Esse processo era uma escola, como eu já falei, e vai trabalhar em cima de tornar como a gente chegou aqui, que foi com os sentidos, no mundo sensível, e relembrar o que a gente viu lá no plano superior. Ou seja, a gente ia aprender a passagem do mundo sensível para o mundo inteligível. Aí a gente ia relembrar o que as nossas almas já sabiam lá nesse plano. Pronto, passando por esse processo, a gente, relembrando o que éramos nas nossas almas, vamos nos classificar em 3 grupos. Por exemplo, eu passei por essa escola dos 7 aos meus 30. Nessa escola, né, como eu já aprendi várias coisas, eu me relembrei de alguma coisa que a minha alma era no inteligível, certo? Aí vai ter 3 classificações, que se assemelha àquelas da alma que eu dei anteriormente, que vai ser os produtores, os guardiães e os governantes, certo? Os produtores, quem seria? Seria aqueles que se identificavam mais com o trabalho braçal, seriam aqueles, né, responsáveis por plantar, por garantir a subsistência e tudo mais. Os guardiões são aqueles lá da alma que agiam mais com a emoção, a ira, a raiva, a fúria. Então, os guardiões, eles eram responsáveis para proteger a cidade de ataques externos e de ataques internos. Porque, por exemplo, vai que um produtor não está satisfeito com a sua posição, os guardiães vão ser responsáveis por garantir a paz, entendeu? A harmonia no processo. Então, o produtor ele não pode ser governante porque ele não foi designado para aquilo, a alma dele não tinha essa função. E os governantes, obviamente, são os que mais desenvolveram a sua racionalidade e serão responsáveis por governar a cidade, obviamente. E quem serão esses governantes? Serão os filósofos, gente. Rei filósofo, como ele chama. E a partir disso, minha alma está lá no mundo sensível, no mundo inteligível, sabe de tudo, toda a verdade, ela cai para a terra, esquece, aí passa pela paideia, que é um processo educacional onde ela vai se relembrar de como ela era, e a partir disso, cada um vai ser designado para o seu posto para governar a cidade. Ele dizia que somente assim era necessário o sumo bem, e somente assim era necessário uma cidade justa, e a partir disso teria uma polis bem ordenada. Então esse seria o regime de governo ideal de acordo com Platão. E que até existe um nome que o professor falou na sala, que é sofocracia, que era o governo dos sábios. E é basicamente isso. Agora as meninas vão continuar falando um pouco mais. Só finalizar aqui, finalizando com a citação de Platão, ele dizia que o preço que o homem paga por não se envolver em política é o preço a ser governado pelos mal intencionados. Logo, a gente consegue entender que ele valorizava muito a política e tudo mais. Olá, acredito que todos já saibam qual é o nosso tema, que é Platão. Então, dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre corpo e alma em Platão. Platão, ele foi um dos autores que discorreu acerca da imortalidade da alma, a unidade intrínseca ao homem. Em seus textos, Platão ele vai abordar a questão da alma, mas nem sempre de forma unívoca, ou seja, de forma que tenha um único significado. Porém, nos diálogos de maturidade, Platão ele vai dar continuidade ao assunto de forma que esse tenha uma riqueza de detalhes. Dessa forma, quando Platão ele concebe a realidade em 2 formas distintas, a realidade sensível e a inteligível, sendo esta última, a realidade inteligível, a base do nosso conhecimento,
pois ela é imutável, estável e eterna. O mundo das ideias, que é o objeto de conhecimento, ele necessita de um sujeito semelhante a ele. Além disso, segundo Platão, a relação existente entre corpo e alma se dá por meio da relação de mortalidade e mudança de fase, pois, enquanto a alma é imortal, o corpo é mortal. Ou seja, quando ocorre a morte física do corpo de uma pessoa, essas duas partes serão dissociadas. Portanto, a alma é compreendida como um princípio de movimento, gerando a vida, mas que participa do que é divino. E é através da alma que o homem vai obter conhecimento, pois o corpo e as sensações vão explicar como as coisas são, a alma e a inteligência vão explicar o que as coisas são. Ademais, Platão ele vai relacionar a alma de um indivíduo com a sua função social dentro da sociedade. Dessa forma, ele vai dividir a alma em 3 tipos. Cada tipo de alma vai ser associada a uma parte do corpo humano. Dessa forma, a primeira alma, que é a alma racional, ela vai ser associada à cabeça. Quem possui essa alma vai pensar antes de agir. Então, quem possui essa alma vai cumprir a função social de ser um governante, pois o governante deve usar a racionalidade. O segundo tipo de alma é a alma passional. A alma passional ela vai estar associada ao coração, pois vai agir muito pela emoção. Então, quem possui essa alma, a alma passional, deve cumprir a função social de ser um guerreiro, de lutar pela segurança de sua cidade. E, por fim, vamos ter o terceiro tipo de alma, que é a alma instintiva, que vai estar ligada à barriga, aos desejos momentâneos. Então, quem possui essa alma é artesãos, agricultores, as pessoas da classe da pirâmide, da base da pirâmide. Na polis grega existia uma trindade política, e essa trindade política Platão dividiu em 3 grupos: os produtores, que eram os agricultores, artesãos e comerciantes, ou seja, aquelas pessoas que cuidavam da sobrevivência material da polis, os guardiões, que eram responsáveis pela defesa e manutenção da ordem na polis, e os governantes, que legislavam e administravam as leis na polis. E essa divisão em grupos servia para uma coisa, porque se você agisse mais pelos seus instintos, você seria um produtor. Se você fosse mais passional, agisse pelas suas emoções, seria um guardião. E se você fosse mais racional, pensasse antes de agir, você seria um governante. Bom, e o que é a justiça para Platão? O Platão, na obra A República, ele faz uma discussão em forma de diálogo de 2 formas possíveis, que é sobre a justiça em um plano individual e a justiça em forma de polis, né, que é a cidade-estado. Para Platão, a justiça ela é um valor absoluto, ou seja, não é relativo. Ela não pode ser para quem e para qual, mas sim, e não pode também ser nem justa ou injusta. Então, por exemplo, você tem um amigo, você vai ser justo com ele porque ele é seu amigo. Mas se você tiver um inimigo, você não vai ser justo com seu inimigo. Você vai ser injusto com seu inimigo. E para Platão, isso não poderia acontecer, porque a justiça para ele é um valor absoluto. Então, ou você é justo ou você é injusto. Entendeu? E um dos pontos principais para Platão sobre a discussão da justiça é que jamais, em hipótese alguma, você poderia usar ela para usar para desculpas ou usar para maldade. Então, por isso que ele diz que a justiça é um valor absoluto.
você é justo ou você é injusto. Você não pode ser justo com uma pessoa e ser injusta com outra. Bom, outro ponto interessante da justiça, né, para Platão, é que a justiça não é utilizada para o mais forte. Na obra A República, em certo momento da obra, o personagem principal, né, que é Sócrates, ele discute com um sofista. Em um certo ponto da discussão deles dois, o sofista entra no assunto de que a justiça servia só para o mais forte. E prontamente ele responde que não, que a justiça, nem sempre o mais forte vai estar correto, né? Nem sempre o mais forte vai ter a verdade. Então, é basicamente isso. A justiça não é para o mais forte, é justamente para quem fala a verdade, para quem é justo, quem é injusto, porque, como eu disse, Platão dizia que a justiça é um valor absoluto. Então, ou você é justo ou você é injusto. E uma coisa que vale ressaltar, né, da obra, que é bem interessante, é uma das argumentações que é feita sobre a justiça. Que, em hipótese alguma, você pode fazer o mal nem aos seus inimigos. Porque ele diz assim: vai que eu estou prejudicando uma pessoa porque eu acho que ele é meu inimigo, mas vai que um dia ele se torne meu amigo. Vocês entenderam? Mais ou menos, que tipo assim, tudo você tem que ser justo sempre. Não sei se vocês entenderam a ideia. Mas então, literalmente, você não pode fazer o mal, pois o mal é contra a justiça. E a justiça, ela é sábia, honesta e ela é feliz. Então, para finalizar a justiça, né? A justiça para Platão, dentre todas as propostas que que eu falei, né, da justiça, que ela tem que ser justa, ela não pode ser injusta, a gente percebe que a justiça para Platão, ela é vista de uma forma harmônica, de uma justiça completa, onde não vai ter maldade, porque, como eu disse, a maldade, o mal é contra a justiça. Então, ela sempre vai ser bondosa, sempre vai ser algo bom para Platão. Então, é isso que, resumidamente, a justiça para Platão é algo completo, é algo justo, é algo bondoso, que não existe maldade. Então, para eles, a justiça é basicamente isso, onde não existe maldade.